observando. Esse negócio não vai parar aqui. Está torto, né? Não, ele tá. Não deu tamanho, solto. Dá um pedaço de fita aí. Aqui. Você abaixa a música no cinza. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Sim. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, todos encarnados e todos desencarnados. Vamos pedir para acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir que Ele esteja conosco, acalmando os nossos pensamentos para que nós possamos absorver todos os ensinamentos que Thalissa vem nos passar hoje. Porque só Jesus sabe o que trouxe-nos aqui. Então, que nós possamos estar abertos aos ensinamentos e que possamos refletir essa noite. Vou fazer uma prece, vou solicitar que todos nos acompanhem. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos, boa noite agora com as luzes acesas. Vamos receber Thalissa, que veio de São Simão, partilhar conosco. Isso. Internacional. Partilhar conosco os ensinamentos que ela está nos aprendizados. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Tá alto. Tá alto? Boa noite a todos. Casa tá cheia, né, para véspera de Natal, tá vendo? Gabi falou que alguém sugeriu fechar a casa, mas eu falei que a dona Bebé vinha e te batia, viu, se você fechasse, né? Porque eu lembro que ela era porreta com essa história de fechar a casa. Mas, bom, hoje eu não, né, mentalmente, acho que eu não estava tão preparada ainda para a gente conversar. Mas foi um pedido da dona Eva para eu estar aqui hoje. Hoje a palestra era dela, né? É quase impossível chegar à altura de uma palestra dela, mas segundo ela a espiritualidade estava cobrando. Aí se já é difícil falar não para a Eva, imagina para a espiritualidade, né, Patrícia? Então, estou aqui, espero poder contribuir um pouquinho. Bom, 2 dias antes do Natal, e aí com certeza seria um tema que faria todo sentido, né, nós falarmos hoje. Quando a gente fala pelo tudo aquilo que a gente já vem aprendendo na doutrina, a gente sabe que quando todas as pessoas estão com um pensamento, né, vibrando para algo, aquilo ganha mais força, né? Então nesse período de Natal a gente está com o pensamento mais frequente, mais constante em Jesus, então a suavidade do amor dele vibra mais em nossos corações, né? Pelo menos para a grande maioria das pessoas. A gente fica meio que um equilíbrio entre muitas demandas no trabalho, quem vai receber visita quer limpar a casa inteira, né? Dar aquele faxinão, mas ao mesmo tempo também é aquele momento que a humanidade está vibrando mais o amor, porque tem um coletivo, né? As pessoas vibrando mais para aquilo, e é isso que a gente estuda até na doutrina, que essas vibrações amorosas em conjunto, elas têm muita força.
Então, nesse momento, nossos corações ficam aquecidos pela simples lembrança mais recorrente de Jesus. Lembramos muito do momento do nascimento dele, né, de Maria, grande Maria, de José, que, como diz Emmanuel, passou pela terra no silêncio divino de Deus. Lembra de tudo aquilo do nascimento de Jesus. Mas hoje, o nosso convite é não olhar apenas pela perspectiva nossa, humana, do nascimento de Jesus. Até agora a gente falou do Natal sobre a nossa percepção, mas nós vamos tentar falar aqui um pouquinho hoje sobre a percepção de Cristo para com o Natal. E por isso, o nome da nossa palestra aqui, né, hoje não é Natal nem nada, é a fé que Jesus deposita em nós. Para a gente falar desse tema, eu peguei um trecho de um livro psicografado por Chico Xavier, livro A Antologia Mediúnica do Natal. É um texto, né, que é psicografado, do Espírito Emmanuel. E aí eu trouxe alguns trechos dele para a gente refletir um pouco sobre o Natal, e aí a gente vai dar sequência à nossa conversa aqui hoje. Então ele diz o seguinte: na exaltação do Natal do Senhor Jesus, acalentemos a fé em Jesus, mas sem nos esquecer da fé que Jesus deposita em nós. Então, acalentemos essa fé que a gente deposita nele, mas esse momento de não esquecer a fé que Jesus deposita em nós. E aí continua: não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Então, o Natal, a vinda de Jesus ao planeta Terra, é a maior expressão de confiança que Jesus tem na humanidade. Ele desceu em comunhão com todos os anjos porque confiava em nós. Mas a esperança de Jesus, essa confiança, não é a esperança humana, né? Nossa expectativa que frustra, que decepciona. Cristo, ele ama, ele sabe esperar, ele confia, ele sabe esperar. Então, ele não olha as nossas personalidades transitórias. Então, né, como a Thalissa é hoje, cheia dos seus defeitos, né? Como Tadeu tem seus pontos a melhorar, Eva, ele não olha nós como essas personalidades transitórias que a gente vai passando reencarnação por encarnação. Ele sim olha a gente como o espírito imortal que somos. Então seria muito equívoco da nossa parte pensar que Jesus nada espera da humanidade, né? Pois para que a terra regenere, ele precisa de todos nós. Então, Emmanuel, ele costuma dizer que os cristãos, né, nós, os cristãos, somos os braços do Evangelho. Então, nós somos os instrumentos pelo qual Cristo vai abraçar aqueles que ainda não encontraram rumo. Então, vamos destacar essa frase aqui. Nós, cristãos, somos o braço do Evangelho. Então, né, a expectativa de Jesus é que a gente, né, tudo aquilo que ele deixou ali registrado para nós, em exemplo, em escrito e tudo, que a gente execute ele, seja o braço para executar tudo aquilo que está deixado para nós, né, todo aquele roteiro de luz que foi deixado para nós, e abrace principalmente aqueles que ainda não encontraram o rumo. E aí, dando continuidade ao texto, ele traz alguns exemplos, né? Então, é por isso que, da manjedoura de simplicidade e alegria, então, desde o seu nascimento, a cruz de renunciação das criaturas, até, né, o fim da passagem de Jesus no planeta Terra, ele convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. E aí, aqui é preciso, né, deixar claro que ele faz o convite, né, nesse processo, mas ele não faz por nós essa redenção. Mas ele faz tudo para que a gente possa fazer, né? Tamanha é a confiança de Jesus em nós.
E aí ele traz alguns exemplos de Jesus, dessa confiança dele no próximo, né? Então ele vai ao encontro de Madalena, que estava possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira da luz. Um primeiro exemplo bíblico aí, né? Bem claro da confiança dele na humanidade. Chamou Zaqueu, que estava mergulhado no conforto da posse material, e fez dele um administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Então não desanimou, né? Apesar das negações que teve de Pedro, edificou nele um apóstolo fiel. Não se agaças com as dúvidas de Tomé, que tanto precisava só precisava ver para crer, e eleva-o às condições de um missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. E, por fim, não se sentiu ofendido aos golpes de incompreensão de Saulo, que era o perseguidor, e visitou Saulo às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. Bom, então trouxemos alguns exemplos bíblicos, né, de como Jesus enxergava além das nossas personalidades transitórias. Então, vários exemplos de personalidades transitórias e que ele chamou e não desanimou mediante aquelas personalidades, tamanha era a confiança dele. E aí fica claro, então, que Jesus vê além. Ele enxerga o que podemos vir a ser, não apenas aquilo que ainda somos. E se colocarmos esses exemplos aqui listados para a nossa atualidade, e aí chamo todos vocês para refletir, é possível identificar, né, alguns Saulos que sobre a nossa visão, né, hoje, que são aqueles fanáticos, violentos demais. As Madalenas, que ainda estão muito entregues, né, ao excesso de prazeres, excesso de bebida. Aos Zaqueus, que abusam demais das posses materiais, abusam do poder. E aí fica a nossa dúvida, se nós somos o braço do Evangelho, a expectativa dele, né, Jesus, porque vamos pensar, teve muita preparação para Jesus descer na terra, né, foram milênios de anos, né, preparando. Ele mandou os mensageiros, na hora certa veio ele mesmo, passou aqui o seu tempo, então toda uma preparação e uma confiança. Mas mediante toda essa confiança que ele deposita e esse super acontecimento que é ele acreditar e vir encarnar na terra, ou seja, ela levanta muito a régua da expectativa dele sobre nós. Eu queria fazer uma dúvida de como tem sido os nossos olhares para com os Saulos, as Madalenas e os Zaqueus que a gente encontra hoje em dia no nosso dia a dia. Como tem sido o nosso olhar para aqueles irmãos que às vezes só pecam diferente de nós, mas será que nós, diante de todos os nossos desafios para com a nossa própria evolução, será que a gente consegue ver no outro o que Jesus vê, ou a gente só quer enxergar a personalidade de agora transitória? Então, meus irmãos, o Natal ele é um convite para a gente tentar renovar o nosso olhar para com o outro, pois tem alguém muito importante que acredita em nós. Bom, voltando. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebeira singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Então, Emmanuel disse, né, que ela começou desde a descida dele, mas é isso que a gente trouxe. Ela vem há muitos anos além da chegada de Cristo. Então, esse ato do Natal, do nascimento de Jesus, ele foi preparado muito antes mesmo do que ele pudesse acontecer. Então, o convite é a gente lembrar dessa importância, né, do que aconteceu. Ele veio num ato de muita confiança para com a humanidade.
Bom, eu trouxe uma historinha aqui que vai falar um pouco sobre como Jesus enxerga, né, nós como humanos. Que é em Humberto de Campos, também uma psicografia de Chico Xavier, ele narra um diálogo entre Jesus e Pedro, que era para ir na casa do Jeremias. Então Jesus, né, ele estava retido por seus deveres junto à multidão. Então imagino, né, em Cafarnaum, e aí muitas coisas para fazer, e ele pediu uma ajuda para Pedro, para Simão, e fala, né, vai Pedro, peço-te que vai à casa de Jeremias, né, o curtidor, para ajudar sua filha, que está prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Então Jesus pediu a Pedro que fosse até a casa de Jeremias ajudar, né, ele estava com uma filha doente, vai até lá, Pedro. Aí Pedro, né, saiu pela manhã, todo empolgado, nossa, vamos lá, vou ajudar o mestre, né, me pede um favor, vou lá e vai dar tudo certo. E aí, quando chega no final do dia, Pedro volta num desânimo só e fala para Jesus, né, ó mestre, todo o esforço foi em vão. E aí Jesus pergunta, como assim, Pedro? E aí ele solta o verbo, né? Ele fala, a casa de Jeremias é um antro de perdição, a começar por ele, que eu encontrei embriagando-se com a jovem serva. Seu filho mais velho, o Zoar, enfurecido por ter perdido dinheiro no jogo, também não soube dizer onde estava a irmã doente. A dona da casa só me mostrou o quarto após espancar uma criança esquelética por supor que essa criança havia lhe roubado um figo. E no caminho passei por José, o filho caçula, que roubava joias de um cofre. Ah, mestre, que desilusão! Não duvido que se trate de uma doente, mas ela não parou de articular gestos indecorosos e de pronunciar frases indignas. Não aguentei e fugi horrorizado. Senhor, procurei cumprir os seus desejos, né? Ele procurou ir lá e ajudar, mas seria justo pronunciar o nome de Deus ali entre vícios, deboches, avarezas e obscenidades? E aí Jesus fixou o olhar em Pedro e falou, Pedro, quando eu te enviei à casa de Jeremias, eu já sabia de tudo isso. Eu só pedi que auxiliasse. E assim é conosco, né? Conforme está em João, versículo 25, capítulo 2, Jesus bem sabia o que havia na humanidade. Ele bem sabe o que há em nós, mas ainda assim, ele confia muito. Acho que aqui a gente só não leu, né? Recordemos, assinalando o júbilo de Natal, nesse processo de comemoração do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemos-nos a sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. Então, né, nesse momento a gente recordar essa confiança do Mestre. O Senhor nos conclama, Ele nos chama a, de fato, a tarefa que o Evangelho nos assinala, a sermos, de fato, esse braço do Evangelho. Bom, e por fim, que nós, né, estejamos agora dispostos a consagrar igualmente as nossas vidas, como foram, né, esses missionários, discípulos que estiveram ali com Jesus, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. E aqui, esse texto ele é bem maior, mas esse é o último trecho dele que eu trago. Uma parte que eu gostaria de reforçar muito é isso: considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Nós, principalmente espíritas, a gente tem costume de falar assim, quando acontece uma coisa boa, uma cura e tal, nossa, que merecimento, né? Aconteceu alguma coisa boa? Não, foi fruto do merecimento do seu espírito. E aí, Emmanuel chama a atenção nossa aqui que não é merecimento não. E do fundo, se a gente for pensar, será que a gente é bom desse jeito para merecer tanta coisa boa? Né?
E aí ele chama que não é merecimento, é um crédito. É como se Jesus ele investisse em nós para que a gente pudesse fazer o bem. Então, quando ele diz crédito moral, fica claro que não é merecimento, é misericórdia. Tudo que temos hoje, o nosso corpo, a nossa família, as oportunidades, os recursos que aparecem para nós, ele é um investimento de Cristo para que a gente possa multiplicar o bem. Certinho? Capitão até aqui? Então, vamos dar uma refletida aí, quais são os nossos investimentos, né? Tudo aquilo que chegou até nós, né? Seja de corpo físico, de condição, de pessoas, de família. Que investimentos são esses que a gente poderia estar usando eles como crédito? Ó, a gente veio com crédito. Se está passando no crédito, está devendo, a fatura vai chegar, né? Como é que a gente tem considerado esse investimento a qual a gente recebeu? E bom, e nessa de falarmos de investimento de Deus para conosco, eu recebi não vai dar para falar sem chorar não. Eu recebi um investimento muito grande, estou sempre recebendo, né? Mas no mês passado, um investimento muito grande de Jesus, que foi vivenciar de perto não vai dar para falar sem chorar, mas vamos lá. Uma caravana, né, na África com uma missão humanitária. Confesso que desde que eu cheguei, eu estou fugindo da casa espírita para não precisar falar do que eu vivenciei lá ainda. E aí eu cheguei numa semana, na outra semana era palestra na nossa casa, né, lá em São Simão, e eu já arrumei logo uma desculpa, não vou falar, pois outra pessoa no meu lugar. Aí na semana seguinte, o Tiago, que é um grande amigo nosso lá, Thalissa, preciso que você faça a palestra para mim. Aí fiz a palestra inteira, coloquei esse texto inteiro, e no final ficava na minha voz, mas você vai falar de Jesus e não vai falar o que você vivenciou? Aí a voz na minha cabeça, né, e eu falava, não vou falar. Pensando, né, lutando contra. Aí vinha de novo, mas você vai mesmo falar de Jesus e não vai falar nada da África? E aí, por final, eu coloquei 2 slides lá correndo no final, falei, eu vou falar. E aí falei com muito choro, então eu vou pedir licença para compartilhar essa experiência. Foi um pedido também, né, da casa aqui que eu trouxesse isso para nós. E o primeiro ponto que eu queria deixar é o seguinte: há uma passagem bíblica, né, de Mateus, que é muito conhecida, que ela fala que a nossa mão direita não saiba o que fez a mão esquerda. E acho que é uma das interpretações, né, maiores dessa passagem, refere-se a fazer o bem sem ostentação, sem orgulho, de forma discreta. E eu acho que isso é importante, sem dúvida, mas diante do que eu vi no Malawi, me parece que o mais importante é fazer algo. Então a vaidade, a ostentação, o orgulho, a gente vai burilando pelo caminho, e é por esse motivo que hoje eu venho compartilhar com vocês a nossa vivência lá no mês de novembro, no Malawi. E porque o que o nosso coração pede, quem vivenciou aquilo é, pelo amor de Deus, faça algo, nem que seja pedir oração. Bom, a mídia não mostra, mas existem países como, por exemplo, o Congo, que estão em guerra. Os rebeldes, eles invadem esses países, no caso do Congo, com apoio de Ruanda, e eles vão invadindo casas por casas e entram na casa, matam o dono, né, da casa, o pai daquela família. Se tiver filhos, homens mais velhos, matam também, violentam muito as mulheres e as crianças e deixam para trás só as mulheres. E olha lá se elas sobreviverem, porque geralmente elas são violentadas por 10 homens de uma vez só, 15 homens de uma vez só, e vão tomando os espaços em busca de ouro, de minério. Isso está acontecendo há muitos e muitos anos, né?
e nem não se fala disso na mídia no geral. Essas famílias, sem ter o que fazer, são famílias assim, eu encontrei jornalistas, engenheiras, pessoas que já tinham uma vida comum até a chegada dos rebeldes, precisam pegar uma sacola, uma mala, colocar nas costas e sair andando com seus filhos. Por os rebeldes terem esse costume de matar o homem da casa, na sua grande maioria é a mãe com os filhos, depois assim de muita violência. E eles caminham em busca de algum país, algum lugar para recebê-los. Então, geralmente, né, crianças ficam para trás e aí quem vai sobrevivendo vai catando a criança do outro e eles vão fugindo. Isso vai acontecendo todos os dias. Bom, caminham, passam por 1, 2 países, até que chegam no campo de refugiados de Dzaleka, no Malawi. E o que é o campo de refugiados de Dzaleka? Dzaleka é o nome do campo. O Malawi, então, é um país do continente africano. Dzaleka fica na principal cidade do Malawi. E aí, o Malawi, diferente da maioria dos países ali da região, ele aceita os refugiados porque ele tem alguns benefícios fiscais. Mas o que ele faz? Ele joga o refugiado dentro do campo. E aí o campo de Dzaleka hoje tem mais de 50 mil pessoas, então um tamanho de Quirinópolis, de pessoas que são jogadas dentro desse campo, e para você chegar lá você passa por 3 barreiras policiais, e não é para chegar, é para não deixar que nenhum refugiado saia. Então, a partir do momento que eles entraram lá, eles não têm mais direito a procurar estudo, não têm mais direito a procurar escola, eles precisam se virar dentro do campo, estão ali para esperar chegar o dia da morte. E aí chega o Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG, né? Muitas pessoas aqui da casa usam essa camiseta, nos congressos espíritas tem. É uma organização humanitária que ela tem projetos em vários países do Malawi e tem também o projeto Nação Ubuntu, que foi criado dentro do campo de Dzaleka. Bom, o que eu posso compartilhar ainda, na verdade, o que eu consigo, né, compartilhar da vivência lá, é que são ou famílias morando em casas de barro. Então, nesses 2 meses agora, que é dezembro e novembro, que chove lá, as casas defazem, assim, não, derretem todas, ou morando em casas de lonas, assim, a grande maioria em casas de lonas, assim, e sem perspectiva de melhora. E aí eu já fui para lá, já ciente de que, né, a maioria das mamas, a única maneira que elas têm de alimentar seus próprios filhos é vender seu próprio corpo, e às vezes em troca de um pacote de bolacha, a grande maioria, e às vezes nem recebem. E aí o que me impactou mais ainda nessa experiência, assim, além de ver o olhar, então toda vez que a gente pedia licença para entrar, pedia licença para registrar e tudo, e só quem permitia mesmo, mas o olhar de tristeza, e o que me impactou mais ainda foi que eu já fui ciente de que isso acontecia lá, mas a hora que foi que eu percebi que isso acontecia dentro daquelas barracas, na frente dos próprios filhos. Então, o olhar das crianças que estão vivenciando isso também é algo que impacta muito para todos nós. Então, da mesma forma que tem muitas crianças e mães, né, em estado de vulnerabilidade, os idosos também em estado de muita vulnerabilidade. Então, hoje o projeto ele recolheu também parte desses idosos que estão abandonados, que a família já foi morta, que já não tem cuidado nenhum. E aí, né, essa senhora aqui, ela estava, quando a gente foi acolher ela, a primeira daqui, ela estava muito silenciosa, e eu fiquei na sensação de que ela não queria ir embora. E aí, assim, nossa, será que ela está se sentindo mal? Aí a Clarice, que é, né, responsável pelo projeto, ela foi e perguntou para ela, né? Falou, você quer ficar? Não, você está bem? E ela estava tão sem força, de tanto sofrimento, que ela só olhou para nós e falou assim, me tirem logo daqui. Era o último grito de socorro.
Passado 2 dias, a gente foi tomar café da manhã com eles lá no abrigo, dentro do campo já, e ela rezando, assim, ela já nem está enxergando mais, ela rezando, e ela falou assim: enquanto a morte não chegar, não pense que você está sozinho, ainda há uma gota de esperança. Então, e aí, outra que me marcou muito, né? Ao mesmo tempo, a hora que a gente foi resgatar essa última senhora também, ela fez questão de abraçar todos, e cada pessoa ela abraçou pelo menos 5 vezes. Ela ficava dando um círculo na roda, abraçava, 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 abraçava. A gente teve que falar: para de abraçar um pouco, vamos, vamos. E aí ela, de gratidão, porque viveu uma vida de sofrimento e agora estava tendo a oportunidade de ter o que comer. E aí o impacto, sem dúvidas, da quantidade de crianças, né, em situação de muita vulnerabilidade, e o quanto as crianças mesmo que cuidam uma da outra, porque geralmente, né, já estão órfãs, ou a mãe já são muitos outros filhos, ou tem que sair atrás de alguma coisa. Então essa era uma imagem que a gente via muito, ou uma criança sozinha, isolada, num lugar que a gente não ia encontrar ninguém, ou uma criança muito pequena cuidando de outra criança. Situação de água muito precária, alimentação muito precária. Essa menininha aqui no fundo, na foto do meio, tentando lavar seu sapatinho, era o que eles tinham de água. A mesma água que ela estava lavando o sapatinho era a água que eles tinham para beber também na casa. E aí a última cena, que acho que assim de todas, eu trouxe essa foto aqui porque é uma cena que me impactou muito, é que eu fiquei muito apegada com a irmã dessa menina, que chama Anne. E aí a gente brincou todos os dias muito, assim, e ela, nesse dia eu vi que ela estava muito desanimada, muito triste, assim, muito diferente. E a irmã dela, ela chegou, me entregou a irmãzinha dela estava com um fiapo de manga colado na bochecha. E aí, eu distraída brincando, quando a gente olhou, a Anne foi lá, pegou o fiapo de manga da bochecha da irmã e comeu. E aí que a gente foi se dar conta que ela já estava muitos dias sem se alimentar, porque ela ainda não é atendida pelo projeto. Uma das irmãs dela são. Então, depois ela só olhou para mim e falou: eu estou com muita fome. E aí a gente vai tendo impacto, de fato, o que essas pessoas estão vivendo. A ONU, até o mês de novembro, ajudava com $5 por família, mas toda essa movimentação que está tendo, Trump, os Estados Unidos, eles cortaram agora a ajuda. Então, a partir de agora, essas famílias não têm ajuda nenhuma. Antes, eles tinham em torno ali de R$35 por mês por família para viver, e agora eles não vão ter mais ajuda. E aí vem, né, ao mesmo tempo que a gente viveu muita escuridão, a gente começa a viver um misto de muita luz e esperança, que é o caso da chegada da Fraternidade Sem Fronteiras, como, por exemplo, né, esse campo de refugiados, e onde as mães são acolhidas. Hoje são 50 mil pessoas, mas na casa, ali em torno de 1.000 mamas já participam do projeto. Então elas vêm para o projeto, elas trabalham, elas cultivam no campo. O alimento que elas fazem aqui é para alimentar elas mesmas dentro do projeto e os filhos delas. E aí tem uma escola também. Essa escola, ela hoje está com um currículo que é aceito pelas melhores faculdades do mundo. Então no Brasil, PUC, FGV, são faculdades que recebem crianças desses currículos, às vezes até sem prestar vestibular. E aí nasce, no meio de tanta luz, de tanta dor, uma expectativa como a escola, né, Nação Ubuntu, que essas crianças que hoje vieram, né, vão para o campo, e se não tiverem nenhum recurso, vão passar a vida ali só esperando morrer, porque são proibidas de fazer qualquer coisa, elas poderem sair do Malawi não como refugiadas, e sim como crianças congolenses que foram convidadas por uma faculdade para poder estudar. Então o projeto traz essa visão ainda de forma muito pequena, perante do todo, de tanta dor, mas já é um ponto de luz muito, muito grande. E aí a gente começa a ver, né, a diferença daquelas crianças que já são acolhidas, o brilho no olhar de quem está se alimentando, pelo menos uma vez no dia, né, porque a maioria se alimenta uma vez na semana. Então a gente já começa a identificar o brilho daquelas crianças que são atendidas pelo projeto.
E esse é o Wagner, fiz questão de trazer, né? Então a fraternidade não é espírita, ela não tem, né, vínculo com uma religião específica. E ele traz uma mensagem que eu acho que para mim faz muito sentido, é o que eu queria também compartilhar com vocês nesse momento a respeito, né, do nosso posicionamento mediante essa confiança tão grande que Jesus deposita em nós. Ele fala o seguinte: quando se olha à nossa volta, percebe-se que, por mais que uma pessoa tenha evoluído em certos aspectos de sua personalidade, ainda existem partes que pedem luz, paciência e cuidado. O ser humano, ele é uma construção contínua, então está sempre em construção, aprendendo todos os dias a lapidar o próprio espírito por meio das experiências da vida. Após despertarmos do sono da indiferença, compreende-se que o primeiro passo da verdadeira transformação é reconhecer a nossa própria realidade. E que por mais que dura, ela é muito boa perante... Eu até falo assim, aqui no Brasil a gente conhece pobreza, tem muita pobreza, muita gente precisando de ajuda, mas a gente vivencia com os irmãos da África uma situação de muita miséria. Então é olhar para dentro e questionar o que pode ser feito para ser melhor. Como transformar o entorno e inspirar aqueles que caminham ao nosso lado. Cada pessoa carrega dentro de si a força para ser a mudança que deseja ver no mundo. Mas essa força só floresce quando há disposição para o trabalho. O trabalho que nasce da mente desperta, do coração sensível e das mãos dispostas a construir com amor. Não há crescimento na culpa, e a gente volta de lá muito culpado, muito envergonhado, muito descendo do ego, mas de fato não há crescimento em ficar com esse sentimento. E não há evolução nas desculpas, e a gente dá muitas desculpas para não fazer nada no nosso dia a dia. A transformação acontece quando o ser humano se coloca em movimento, com coragem e entrega. E a gente vê isso muito acontecendo com os trabalhadores aqui da casa. Então, a pessoa simples, realizando coisas extraordinárias, e esse é o caso do Wagner. Então, o Wagner é o criador do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Foi para a África nos anos 80, com a mochilinha nas costas, e hoje, né, serve mais de 500 mil refeições mensais para os nossos irmãos africanos. E aí, fico com essas imagens de que chega lá, a gente é tratado como se a gente estivesse dando tudo que a gente tem para eles. E a gente sabe que só dá o que sobra, né? Que a gente é egoísta e só dá aquilo que não falta para nossa família, e a gente só dá para o outro aquilo que não vai faltar para nós de forma alguma. E aí tem uma cena, né, que me envergonha muito, que foi quando a gente foi chegando numa dessas machambas, que é onde as mamas plantam a horta, e elas começaram a tirar esses panos que elas ficam enroladas e colocar no chão para a gente passar. Mas por quê? Porque o que elas contam para nós é que no país dela elas são muito violentadas mesmo, por 11, 15 homens, né? São machucadas, viram as filhas, os filhos serem mortos. Chegam num outro país e são jogadas num campo para serem trancadas. Não se fala nisso, eles são silenciados ao mundo. Então, nessa de quem faz, se possa, se não possa, a criança lá já aparece, não aparece, eles querem é que sejam vistos. É só isso que eles pedem, que lembrem deles, que eles não sejam invisíveis. E o ato da gente olhar para eles, traz para eles essa sensação de que alguém no mundo olha por eles, além de Jesus, porque eles são muito cheios de fé, todos os dias eles oram cedo, tudo agradece, e quer aprender como é que fala Deus em português e tudo, e foi uma experiência realmente incrível. E aí,
que eu trago, né, disso para vocês? Primeiramente, divulgar a Fraternidade Sem Fronteiras, que eu acho que é algo que eu vivenciei, então sei da veracidade do projeto, que é um projeto idôneo. Outro é contar que tem muitos irmãos sendo silenciados numa realidade muito, muito, muito diferente daquela que a gente conhece no Brasil, e que se ainda não está no momento de auxiliar, porque eu sei que também a maioria já auxilia aqui, eu queria pedir nesse Natal que orasse por eles, de que pedisse que não faltasse alimento pelo menos mais um dia. Esse é meu pedido todas as vezes, assim, que a Amy tem o que comer, se chove, meu Deus, que ela esteja coberta de alguma lona. Então, esse é o meu desejo, é que a fé que Jesus deposita em nós acho que essa vivência na África foi o jeito mais próximo que eu vivi ela, porque eu vi que tem muitas pessoas que depositam em nós, que temos um pouquinho mais de recurso, essa fé também. E aí, desde que eu cheguei, né, não consigo ainda compartilhar tudo que vivenciei, mas hoje já deu para falar um pouquinho mais, vou chegando lá. Vem uma única frase que tem feito sentido para mim, é que quando dizem que são muitas as perguntas, mas que a única resposta é Jesus Cristo. Então ainda sigo com muitas reflexões, mas na expectativa, né, de entender o que é esse Evangelho. Então, isso é o Cristo em nossas vidas, Ele é o mais perfeito resumo, né? É a mais grandiosa resposta de Deus aos nossos anseios, aos nossos dramas, às nossas lutas. Jesus é a presença viva, a presença divina dessa misericórdia de Deus para conosco, desse amor que não mede esforços, que não tem medidas e que sempre nos ampara. São as pegadas imortais de Jesus Cristo, né, inapagáveis, que seguem sendo nosso roteiro de luz. E o roteiro está aí, amar os nossos próximos, né? A luz do Mestre que nos visitou, e agora cabe a cada um de nós sentir essa luz do nosso coração, né? Uma fagulha dessa luz, um fecho dessa luz, um facho dessa luz, para que a misericórdia divina nos concedeu. Trazendo essa experiência, eu desejo a todos vocês um final de ano. Peço oração aos nossos irmãos, né? Convido também a conhecerem, seguir a página da Fraternidade Sem Fronteiras. Quem tiver alguma dúvida também eu posso auxiliar. Sobre o Natal, sei que apesar de para alguns ser um momento, né, de mais afeto, né, de mais pensamento em Deus, é também para alguns algum momento mais triste, né, pela perda de algum ente muito querido. Então estamos aqui também para dar, né, o nosso abraço e dizer que a gente entende também esse momento de tristeza, mas que confiemos também que o Natal é uma oportunidade de relembrarmos não só o nascimento de Jesus, mas junto a isso como somos importantes para Ele e o quanto Ele espera muito de todos nós. Então, boa noite, muito obrigada. Acho que pra gente finalizar, pra gente finalizar, eu trouxe uma música de uma das mamas que trabalham lá no projeto, e aí a gente põe a música primeiro e depois faz a oração, né? Eu vou tentar pôr ela aqui, e aí a dona Eva, gente, vocês não sabem, além de tudo, ela também é fluente em francês, então vou chamar ela para vir aqui me ajudar a traduzir essa mãe, que eu só sabia pensar nela quando eu via essa mulher cantando todo dia lá, e eu falava, meu Deus, eu queria muito minha mãe aqui. Vou ver se eu consigo colocar, que eu tenho que dar play nas duas coisas ao mesmo tempo. Vamos tentar desligar uma luz aqui. E aí, nesse momento, com essa mensagem, eu convido todos vocês a fazer uma reflexão também, né, sobre o que ela vai falar aí nessa música.
Confio meu coração, ó Senhor. Eu sou fiel. Nada é mais lindo do que o seu nome, ó Senhor. Nada é mais sábio que o seu perdão. Você é meu rei. Nada é mais lindo, mais belo do que o seu nome. Nada é mais sábio do que o perdão. Eu te dou o meu coração. Jesus, meu rei, o Rei dos Reis. Vem, Jesus. Vem nascer em meu coração. Você é o Rei dos Reis. Vem nascer em meu coração. Vem nascer até a eternidade. Isso. Thalissa, muito obrigada por você ter vindo. Eu fiz questão que a Thalissa viesse, né? Até para ajudá-la um pouco mais a dar conta, né? De conversar, de expressar o seu sentimento, né? Por tudo que está guardadinho aí no coração dela. E muito obrigada. E nós temos muito o que fazer, meu povo. A obra é de Jesus, mas a tarefa, ela é nossa. E às vezes a gente pensa assim, lá na África, está longe, aqui no Brasil tem tanta coisa para a gente fazer, tem mesmo. Mas aqui no Brasil, por mais dificuldade que nós tenhamos, que a população aqui passe, aqui só não vai à escola quem não quer. Dificilmente uma família aqui fica um dia sem tomar pelo menos uma refeição. Lá são 50 mil pessoas que se alimentam, às vezes, uma vez na semana. Não é? Aqui tem Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa mais não sei o quê, né? Um tanto que o governo, lá eles não têm nada disso. Aqui, se alguém adoece, nós temos hospitais públicos. E aí dá uma tristeza, às vezes, a gente ouvir alguns comentários, né, da reclamação que as pessoas fazem lá no hospital, o barraco que fazem por conta, às vezes, de um atendimento, de alguma coisa, mas está lá o atendimento. Então é isso. Eu estou com uma intuição muito forte, né? Não sei se faz, se faz sentido ou não, mas o Centro Espírita Bezerra de Menezes ganhou, gente, 5 máquinas industriais, 0 quilômetro, novinha. Então eu penso assim que eu vou, juntamente com quem quiser e comigo, vamos encabeçar um projeto aí para nós fazermos pelo menos roupinhas, né, Thalissa? A gente atende as pessoas aqui da nossa cidade e podemos mandar lá para o Malawi algumas malas com roupas, né, de crianças. E aí a tarefa está aqui, quem quiser vir ajudar,
A partir de janeiro, essas máquinas têm que funcionar, que elas estão ligadas, não estão funcionando ainda não. Oi. Quando o projeto da Thalissa, a FAC desenvolve um projeto junto com o curso de Direito do Brasil Sem Fronteiras. E é um projeto que a gente já tem há algum tempo para ajudar justamente a África. Então, de repente, depois a gente pode conversar e fazer essa parceria da FAC com já o projeto que vocês desenvolvem, porque todos os anos a gente faz esse trabalho e envia esses rendimentos que a gente consegue junto com a comunidade e os discentes do curso de Direito para a África. E é um projeto que a gente consegue envolver muito os estudantes, não só do curso de Direito, mas de todos os cursos da faculdade. Faz parte do projeto de extensão da faculdade. E é um projeto maravilhoso, porque nós tocamos diretamente no coração dos estudantes. Porque eles precisam realmente perceber que nós vivemos num berço de ouro, que nós temos tudo e mais um pouco. E há pessoas que têm absolutamente nada. Exatamente. Então, depois, se você quiser, a gente pode conversar, tá? De nada. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada. Então é isso. E voltando aqui para o nosso centro espírita, né? Eu não canso de falar isso. Eu acho que eu preciso falar que o tanto que essa casa aqui é abençoada, o tanto que essa casa aqui é querida, o quanto nós recebemos aqui nessa casa, né, de doações, de ajuda, de trabalho. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que a tarefa é nossa mesmo, a tarefa é nossa. E esses braços, né, do Evangelho que a Thalissa estava falando, são os nossos braços para fazer, para realizar. Eu estava mostrando para a Thalissa ali, né, semana passada nós fizemos 3 bazar nas vilas, levamos roupa, calçado que tinha ali, levamos tudo, estava vazio o bazar. Gente, vai lá, está lotado. O bazar está lotado de doações. Roupa, calçados, brinquedos, lotado. Então, assim, não falta, não falta. Então, assim, vamos aprender também a dividir, né? Tudo isso que a gente recebe. A gente tem que agradecer muito. E parar de reclamar, gente, né? Nós estamos com uma doença muito ruim, que é a doença da reclamação. A gente senta para almoçar, reclama de uma comida, reclama de um trem, reclama de outro trem, não é? E eu pergunto para você, quantas vezes durante a semana você se sentou à mesa para fazer sua refeição e que você estivesse realmente com muita fome? Quantas vezes? Eu não sei vocês, mas eu, toda vez que eu sento à mesa, eu não estou com essa fome desse tamanho, não. A gente come pelo hábito de comer, não é? Vamos parar de reclamar, vamos agradecer mais, vamos ser mais gratos pela vida, pela oportunidade que Deus está dando para nós, da gente poder respirar, tanta coisa gratuita que nós temos aí, o ar que a gente respira, esse sol que nos aquece, a chuva que vem, né? Tudo que a gente precisa, as pessoas que a gente precisa para a gente crescer. Olha quanta gente bacana que está caminhando junto com você, que Deus colocou perto de você para você evoluir. Tanta gente boa, da sua família, do seu grupo de amigos, do seu grupo de trabalho. Vamos agradecer mais, tá bom? Acho que eu vou encerrar aqui, né? Então, muito obrigada, viu, Thalissa Martins? Pode. Então, nesse sentimento, né, de gratidão, quero convidar os irmãos médios presentes para que nós possamos realizar o passo coletivo, aqui mesmo no salão. Convido a todos para que nós possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus,
nosso coração, trazer para junto de nós os nossos irmãos que estão necessitados dessa boa vibração, para que eles possam receber essa luz juntamente conosco neste momento. Vamos visualizar nosso Mestre Jesus, rodeado pela espiritualidade amiga, pela Mãe Santíssima, direcionando para nós feixes de luz, pétalas de rosas iluminadas, vindo em nossa direção, espalhando por todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e perispiritual, trazendo harmonia, trazendo paz, tranquilidade, trazendo luz. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele possa ir curando esse nosso corpo físico, também o nosso corpo espiritual, que carrega talvez tantas mazelas, né? Ele que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, que Ele venha inundar o nosso ser com essa luz curadora, com essa luz restauradora. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Convido os irmãos que estiverem dispostos a direcionar as mãos para as águas desta casa, que possamos também mentalizar as águas lá da nossa casa, as águas do nosso ambiente de trabalho, as águas lá dos nossos irmãos que foram citados aqui hoje, que naquele pouquinho de água que tenha, Jesus possa colocar o remedinho necessário para o alívio das dores, para a cura das doenças do corpo e da alma. Mentaliza também, gente, aquela pessoa que você conhece, que está doentinho, está precisando tanto desse remédio, vindo de Jesus. Que Jesus possa fluidificar as águas lá da casa desse ente nosso, né? Levando a paz, a tranquilidade, a cura, a saúde, né? Para todos. Que assim seja. E assim nós encerramos então nossa reunião aqui do salão, deixando abertas as camas de passes para aqueles que tiverem necessidade. Sexta-feira nós teremos palestra e passes normais, e na segunda da semana que vem também. As demais atividades estão de férias. O pessoal está descansando.